Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Falaremos hoje da grande questão que se coloca aos amantes da liberdade em todo o mundo. E, pese embora o trágico que acontece na América Latina e ainda em alguns países da Ásia, particularmente em países sujeitos a ditaduras, como os países do norte da África, em particular o Egito, aquilo que acontece no Afeganistão, aquilo que acontece no Paquistão, aquilo que acontece em alguns países da África que, na realidade, estão sujeitos a ditaduras. Tudo isso é importante, mas o mais importante de tudo, a grande questão para a liberdade da humanidade é a questão chinesa. É sobre a questão chinesa que iremos falar hoje. Vemos todos os dias os confrontos em Hong Kong. Confrontos daqueles, sobretudo jovens, que lutam pela liberdade. Mas também os mais velhos em Hong Kong querem a liberdade, porque eles tiveram, apesar de todas as limitações, tiveram a liberdade durante o período colonial inglês. E agora vem o espectro da sua liberdade ser destruída. Nós percebemos até que ponto é que a China é um Estado totalitário. De certo modo, o totalitarismo do Estado chinês é um totalitarismo em grande parte consentido. E é consentido porque a população chinesa, nos últimos 30, mas particularmente 40 anos, percebeu o enorme salto em frente, este sim, um enorme salto em frente que teve a China a partir de Deng Xiaoping. Neste momento, a China é, sem dúvida, pese embora se continue a falar nos Estados Unidos como primeira potência mundial, a China é, sem dúvida, a primeira potência mundial. E não é necessário falarmos apenas dos 1.400 milhões de habitantes face aos 350 milhões dos Estados Unidos da América. É importante, isso é talvez até o mais importante, falarmos dos avanços tecnológicos da China face ao Ocidente. Ao Ocidente, particularmente ao Ocidente americano. Não tenhamos dúvidas que é a ciência e a tecnologia que vão ditar quem ficará na frente do futuro da humanidade. Eventualmente, quem dominará o futuro da humanidade, se é que no futuro, ainda não muito longínquo, haverá um dominador e outros dominados. Mas o receio de haver um dominador e outros dominados é gravemente fundamentado. A China, neste momento, tem cartões de cidadão que atestam o bom comportamento dos cidadãos. Isto é, aquilo a que as autoridades chinesas entendem ser por bom comportamento dos cidadãos. E, portanto, aqueles que se rebelarem contra o poder instituído, não aceitarem o poder instituído, tiverem comportamentos desviantes dos padrões impostos pelo poder instituído, esses serão sempre cidadãos mal comportados e, portanto, sujeitos às sanções do Estado, à vigilância apertada do Estado. Mas a vigilância pública, através
não só dos meios, das escutas telefónicas, da intromissão nas telecomunicações, na própria internet, são o dia-a-dia da China, assim como a vigilância de câmaras de televisão em todas as cidades chinesas é avassaladora. Finalmente, a repressão, que não se tem manifestado dentro da própria China, porque este controle e o medo, por outro lado, uma certa aceitação de um progresso que inquestionavelmente existe, tudo isso leva a que os cidadãos aceitem ser controlados no seu pensamento e na sua liberdade. Mas o perigo existe e está aí. Para quem não aceita ser controlado no seu pensamento e na sua liberdade, a China, neste momento, é o grande perigo. E é o grande perigo porque, em termos geográficos, a China é sensivelmente do mesmo tamanho ou de área superior aos Estados Unidos da América. Em termos de população, tem uma população que é quase o dobro da população dos Estados Unidos e da Europa, da União Europeia, somados. E em termos de desenvolvimento científico-tecnológico, neste momento, a China está inquestionavelmente à frente dos Estados Unidos, como o demonstram a nova internet chinesa e os avanços no 5G de que já falámos aqui. Mas há outros campos, esses campos essenciais, que ditam o avanço de toda a China relativamente à América. O primeiro deles é a rede de transporte de eletricidade. A rede de transporte de eletricidade, neste momento, transporta eletricidade através da China a uma velocidade que é 5 vezes superior à velocidade com que a rede de transportes de eletricidade americana o faz nos Estados Unidos da América. Outro indicativo enorme do avanço da China é a rede ferroviária. A China tem neste momento uma rede de alta velocidade, isto é, de comboios que andam em velocidades superiores a 200 km por hora, que é quase igual à rede de transportes ferroviários chineses, ou melhor, americanos em extensão. Neste momento, a China Railway Stock Corporation, CRC, que é a empresa estatal chinesa de transportes ferroviários, tem só em redes de alta velocidade praticamente o mesmo que a americana Amtrak, que é a empresa estadual americana de comboios, que gera os comboios estaduais americanos, tem só na alta velocidade o mesmo número de quilómetros que a Amtrak tem em toda a sua rede. Por outro lado, o número de locomotivas e o número de carruagens da rede ferroviária na China é incrivelmente superior às redes americanas, mais do dobro das redes americanas. Neste momento, a China está a desenvolver um projeto de comboio de levitação magnética, o Maglev, que permitirá velocidades de cerca de 600 km/h. Isto é, uma velocidade superior
à média que habitualmente fazem os aviões de transporte aéreo. Os Estados Unidos nada disto têm, em nada disto estão a investir. Neste momento, os Estados Unidos têm um presidente indigente e uma classe económica que, salvo nas tecnologias ligadas às redes sociais, tem uma importância de ponta a nível mundial. No resto, nos investimentos e na investigação em infraestruturas, os Estados Unidos estão terrivelmente atrás, não só da China, mas da própria Europa. E nem vale a pena falarmos, por exemplo, da Índia, que, devido aos seus preconceitos de casta, às suas desigualdades absolutamente escandalosas e entendidas como legítimas pela classe política e pela classe económica e até aceites pelos mais pobres da Índia. Não falamos na Índia porque a Índia, apesar dos seus 1.300 milhões de habitantes, não tem a mínima capacidade para competir com a China. Muito menos falamos do Brasil, que, embora tendo uma área muito próxima da China, não é em população minimamente comparável. O Brasil tem 210 milhões de habitantes contra os 1.400 milhões da China, mas, sobretudo, tem uma classe económica e política absolutamente indigentes que comprometem irremediavelmente a competitividade do Brasil no contexto mundial. Só a Europa poderá competir minimamente com a China. Apesar de, em termos populacionais, ser muito inferior à China, ter menos de metade da população da China, apesar de, em termos de área, também ter praticamente tem menos de metade da área da China, a verdade é que a Europa ainda é um continente de progresso, onde estas questões, como a alta velocidade, como as redes de transportes de energia, continuam a ser levadas em conta como fatores decisivos de competitividade internacional. A Europa, apesar de todas as suas limitações, ainda é um farol da liberdade no mundo. Infelizmente, a liderança europeia, que tem sido protagonizada pela Alemanha da Sra. Merkel, está ou tem estado a ser uma idiota útil da China. A Sra. Merkel e os empresários alemães convenceram-se que, instalando bancos na China e instalando algumas empresas, nomeadamente automóveis na China, conseguiriam assim maior competitividade no contexto mundial. É óbvio que isso só pode ser possível com reciprocidade e a China, neste momento, está a aproveitar-se dessa abertura da Europa, e particularmente da Alemanha, para inundar a Europa, nomeadamente aquilo que a Europa exportava para a China, exportava para o mundo tradicionalmente e fazia com grande qualidade, que são os automóveis. A China tem automóveis que poderão vir no próximo ano para a Europa, automóveis elétricos de excelente qualidade, de excelente design, que poderão custar metade daquilo que custam os automóveis com as mesmas características que são produzidos na Europa. E, portanto, a curto prazo, a indústria automóvel alemã irá sofrer um choque enorme da concorrência chinesa. Macron bem se apercebeu que a Alemanha estava a ser uma idiota útil para os chineses, que a Alemanha pouco representava ou
afinal de contas, acabava por ser um quase anão face ao gigante chinês. Macron percebeu que só com uma nova política na Europa, uma nova política económica, uma nova política de defesa que, antes de mais, tratasse de solidificar aquilo que existe e tornar a Europa mais competitiva face aos chineses, de uma Europa que se pudesse defender até em termos militares de qualquer agressão, incluindo eventual agressão dos chineses, que essa pode não ser através das armas convencionais, das armas atómicas, nada disso. No futuro, a guerra entre as nações irá ser essencialmente uma guerra de informática, das chamadas novas tecnologias, que elas próprias servirão para dominar o mundo. Bem percebe isso Macron, como não tem percebido a senhora Merkel nem os empresários alemães. É importante que neste momento em que vai haver uma mudança de liderança na Alemanha, que Macron, com todos os seus defeitos, e são muitos como atestam a incapacidade de solidificar através de níveis de igualdade e de justiça na sociedade francesa, que o impedem de solidificar a sociedade francesa. Macron tem-se mostrado ser o representante dos banqueiros, como ele foi apelidado quando chegou à presidência, mas, apesar disso, ele tem uma lucidez que é importante ter-se em conta para se ter em conta o futuro do mundo que ama a liberdade. Esperamos que a Europa tome toda ela consciência desta realidade e esperamos que no próximo ano, numas eleições nos Estados Unidos, que apesar de tudo tenham eleições e eleições livres e não estão sujeitos aos regimes e aos dirigentes que um só partido pretende impor. Esperamos que a democracia, embora com limitações, mas que existe e que é real nos Estados Unidos e que permite uma mudança no poder, que essa democracia leve aqueles que têm um entendimento diferente da sociedade americana, como Bernie Sanders e outros americanos, ao poder, de modo a criarem uma sociedade americana coesa, solidária entre si, ou dentro de si, e solidária com a própria Europa, para que países do género da China, da Rússia ou da Turquia, que são um perigo para a liberdade no mundo, não possam comprometer decisivamente no futuro essa liberdade. E esperando que tal aconteça, despedimos-nos com amizade até ao próximo Política Impura, no YouTube, na Rádio Transforma, na rtf.pt e também no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.